Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder chegou ao fim. E esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi a série, quais são os aprendizados psicológicos, as reflexões que a gente pode tirar. Discute um pouquinho se a série valeu a pena ou não, pelo menos nessa primeira temporada. É considerada a série mais cara de toda a história. E será que valeu a pena? Então vamos lá. Acho que o grande mote da série é fazer a gente pensar naquela frase que o irmão da Galadriel fala e que a Galadriel reflete ao longo da temporada toda, que nada começa mal, mas o mal ele se embrenha ao longo do curso das coisas. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, no nosso mundo, grande parte das coisas começam de maneira muito positiva. As intenções de quem idealiza algo começa de maneira positiva. Ninguém se vê como um senhor do mal, ou ninguém aceita a alcunha de ser o Senhor das Trevas. Porque todo vilão é herói da sua própria história, no final das contas. E isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar e perceber. Então, a questão do mal se infiltrar, inclusive isso está na abertura, né? A areia, e aqui a gente já entra num dos símbolos cristãos mais importantes da obra de Tolkien, a questão do quanto a criação, o homem é feito da areia, do barro, da terra, né? E inicialmente existe ali tanto a questão da terra quanto a vibração. No Silmarillion, no Ainulindalë, a primeira parte que fala sobre a gênese do mundo, diz que a terra foi criada através da música. E o que é música senão vibração? Ela foi feita através da música dos Ainur. Esse ponto ele entra dentro da série. E como é que Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, né, ele é apresentado? Ele é apresentado como aquele que quer trazer a dissonância. E aqui a gente tem uma questão importante sobre o ponto do que a gente chama de criação. Criar, por si só, é uma incumbência divina. A gente não consegue criar nada. O que a gente consegue fazer é criar de maneira analógica, e inclusive a analogia, ela é um ponto muito importante quando a gente fala sobre teologia, exatamente por conta disso. Não existe criação do nada. A única pessoa que pode fazer uma criação a partir do nada é a divindade. E Melkor, ou Morgoth, ele tenta inserir essa criação que não depende do Ilúvatar, Deus, no caso do legendário do Tolkien, mas por conta. E isso acaba introduzindo o conceito de que o mal ele não consegue criar, ele só consegue corromper aquilo que foi criado inicialmente. E aqui a gente pode perceber grande parte das pessoas que estão interessadas em passar ou uma agenda, ou uma ideia, ou ganhar algo sobre aquilo que a forma que eles querem moldar a realidade, dificilmente eles criam uma iniciativa nova. A grande ideia é se infiltrar dentro de instituições, se infiltrar dentro de iniciativas externas que tinham um objetivo inicial e mudar o vetor dessa iniciativa. Ou seja, a gente pode fazer um paralelo com o corromper. E isso é muito importante. E nesse ponto a série ela é primorosa, até porque ela constrói de maneira muito aos poucos, muito como Tolkien faria, essa questão. Será que a gente reconheceria o mal? Porque quando a gente lê O Senhor dos Anéis, quando a gente lê o Silmarillion, quando a gente vê as obras do Tolkien, a gente começa a se perguntar como é que não reconheceram Sauron? Como é que não reconheceram as influências dele? Porque o mal ele é muito bom nisso. O conceito do mal ele é basicamente sedutor, e aqui eu estou usando a raiz da palavra sedutire mesmo, que é tirar do caminho, e é sempre um jogo de ideias. O mal ele não precisa de força física no primeiro momento. O que o mal precisa é basicamente criar dúvidas e criar ideias, ou pelo menos utilizar o quanto as dúvidas podem ser positivas, afinal de contas a fé cega também ela é um problema, e aos poucos com isso ir modelando a realidade. Então Sauron ele consegue ao longo de toda a história dele se infiltrar dentro dos reinos, das iniciativas, dos exércitos, do poder e moldar, direcionar o curso dos acontecimentos. E não é à toa que ele é um grande sedutor. E não apenas o mal ele faz isso de maneira externa, mas ele também entra nas mentes e nos corações. Ou seja, é muito difícil você ter contato com alguém
que tem esse grau de sedução. Inclusive eu vou lançar um curso sobre narcisismo totalmente gratuito aqui no YouTube, então se você não quer perder, se inscreve no canal. Vão ser 5 aulas, onde a gente vai destrinchar de maneira totalmente científica, nada de achismo, até porque isso tem sido um problema sério, o pessoal anda diagnosticando o pessoal com base no achômetro por aí. Se inscreve no canal para aprender o que é, como perceber e como se proteger, beleza? Voltando pro vídeo, a gente às vezes não percebe a intenção do mal. E se a gente trouxer isso para nossa vida, será que a gente não consegue perceber algumas similaridades nesse ponto? Aquele amigo que você acreditava tanto e que no final das contas teve uma traição da parte dele. Aquela pessoa que você percebe que passou muito tempo com ela e acabou sendo usada por ela. Ou seja, a gente tem aqui um ponto importante de ser analisado. Tudo começa, talvez, inicialmente com uma boa intenção. Só que o mal aos poucos vai corrompendo essa intenção. E eu acho que é esse o grande mote da Segunda Era da Terra-média e o que foi mostrado na série. Então, nesse ponto, tá show de bola. Faz total sentido. Puxando, inclusive, a influência, como a gente estava falando, do mal dentro das pessoas. Quando a gente olha para a Forja dos Anéis, ali a gente está vendo o olho de Sauron. A gente está vendo um olhar ganancioso, tanto na Galadriel, tanto no Elrond, no Celebrimbor. Ou seja, a questão de que o poder ele potencializa exatamente pelo fato de revelar quem somos, tanto luzes quanto sombras. E aqui está a questão, é uma luta diária. Será que nós fazemos aquele esforço imenso para poder permanecermos fiéis à nossa consciência e fiéis àquilo que acreditamos, ou às vezes o tomar atalhos é algo importante? E aqui a obra de Tolkien, que era bastante católico, ela se encontra com a doutrina propriamente dita. Por quê? Porque muitas pessoas falam: mas não é possível eu fazer um mal para que disso venha um bem maior? Isso é uma prerrogativa divina, é uma prerrogativa de Deus, quem consegue de uma situação extremamente calamitosa e ruim tirar algo que é positivo. Porém, não é válido e não é lícito que você faça uma iniciativa, tenha uma iniciativa negativa com base em algo positivo depois, que é basicamente o que vai ser, ao longo da história, fixado como métrica por Maquiavel. Inclusive aqui a gente entra numa comparação inevitável atualmente, né? A gente tem de um lado saindo O Senhor dos Anéis, do outro lado saindo House of the Dragon, a continuação de Game of Thrones. E assim, apesar de House of the Dragon estar muito mais consistente em termos de roteiro, em termos de produção, cara, me agrada muito mais o fato de ter uma produção que analisa a fantasia de um ponto de vista que faz com que o homem possa se elevar, com que a gente possa discutir questões que são importantes para a alma, para a psique, para a realização e por aí vai. A gente pode colocar assim, se de um lado o Senhor dos Anéis ela é uma obra espiritual, Game of Thrones e o imaginário do George R. R. Martin, ele é basicamente uma celebração do maquiavelismo e de todos os manuais de corte que foram escritos ao longo da história, como o do Baldassare Castiglione, que é o cortesão, que basicamente são uma espécie de dicionário de como se portar na corte e dizer o que você vai dizer, querendo dizer outra coisa que você não quer dizer abertamente. Complexo? Pois é uma corruptela da comunicação humana. Ou seja, a visão de homem entre Tolkien e George Martin são totalmente distintas, são totalmente diferentes. Enquanto um tem conceitos de luta sim entre o bem e o mal, muitas pessoas consideram Tolkien maniqueísta, tem sua certa dose de verdade, mas não é tão simples assim. Para George Martin, todo homem é mau, em algum nível. E quem não é mau é ingênuo o suficiente para acreditar em construtos espirituais que na verdade estão lá só para poder iludir aqueles que acreditam neles. Então, de uma forma geral, a série é boa, Vinícius? Pergunta muito boa. É muito difícil a gente conseguir colocar isso, porque a série é extremamente regular. Você tem episódios e algumas discussões que são extremamente altas, mas assim, comparadas com outros episódios que são extremamente chatos, arrastados, mal escritos e por aí vai.
É como se tivessem, às vezes, chamado os produtores da HBO para fazer uma parceria em alguns episódios com os roteiristas da Televisa. Parece que a gente está a gente está assistindo alguns diálogos nível Marimar, ou Maria Mercedes e Maria do Bairro. A questão é essa. De uma forma geral ou de outra, se eu precisasse passar um selo de positivo, eu passaria para a obra do Tolkien. E, honestamente falando, que bom que pelo menos a gente tem tido condições de ver algo novo nas telas. Sinto saudade do Peter Jackson? Sinto. Peter Jackson da trilogia clássica, não do Hobbit, porque ali ele estava um pouquinho enlouquecido com a ganância do Anel dos Anãos, que fazia com que ele também quisesse ficar megalomaníaco. Mas que eu gostaria de ver algo mais sedimentado por pessoas que de fato entendem, e com uma liberdade criativa também, até porque o espólio do Tolkien é muito chato para liberar as obras, de uma certa forma tem razão, eu gostaria. Então é isso, gente, fiquei bastante tempo sem gravar vídeo, tava com o pé estrupiado, fiquei de molho, tá aos poucos melhorando, ainda tô com o pé estrupiado, mas é isso. Como eu disse, se você gostou, me segue no Instagram, me manda uma dúvida por lá, quem sabe sua dúvida vira vídeo. Segue a gente nas redes sociais, dá essa moral de seguir a gente por aqui também, e a maldita moto passando. E qualquer coisa tamo por aqui, tá bom? Um abraço, fique bem, Melon.